Oi, gente, aqui é a Mari e, dando continuidade à leitura do livro Feminismos em Movimento, hoje vou ler para vocês mais um verbete sobre um tipo de feminismo. O de hoje é feminismo comunitário. Feminismo comunitário, ele foi escrito por Adriana Guzmán, que ela é boliviana, faz parte desse... Muito interessante ela, maravilhosa, também já escreveu o livro. E quem fez a tradução foi a Lina Magalhães. Aí, esse feminismo comunitário, ele tá na página 69. Escuta. A luta no território das palavras. Muito bom isso aqui, hein? As companheiras e irmãs do Brasil me convidaram para escrever para um encontro de textos e palavras que formarão um dicionário feminista, de feminismos e contribuições para a luta. Nosso caminho no feminismo comunitário, hoje antipatriarcal, na Bolívia, sempre foi a partir do território, do corpo e da memória, contra todas as formas de opressão. Nesse caminho, aprendemos o quão indispensável é a luta no território das palavras, na necessidade de criar um feminismo a partir dos nossos corpos, a partir dos territórios cercados pelas montanhas nas quais vivemos e a partir das nossas próprias palavras e formas de nomear o mundo e compreender as opressões. Para que não sejam palavras vazias de sentido, palavras cheias de imposições coloniais, também dentro do feminismo, para que sejam palavras cheias de raiva, sabedoria comunitária e responsabilidade política. A luta no território das palavras foi necessária durante o processo de mudança política na Bolívia, no qual fomos parte da resistência no massacre do gás, na Assembleia Constituinte, na construção e na crítica ao Estado plurinacional. Não foi um trabalho acadêmico ou de pesquisa feminista, mas sim um ato profundo de autonomia epistemológica. Por isso, compartilhar esse caminho em um texto que será dicionário parece-nos importante. O território das palavras, os sentidos estão em disputa. E disputá-los faz parte da descolonização e da luta feminista e comunitária contra o patriarcado. Quando nos nomeamos feministas e começamos a dialogar com outros feminismos, percebemos que, embora todas falássemos de patriarcado, não entendíamos se sentíamos a mesma coisa. Não enunciávamos a mesma realidade, assim como o gênero ou as tão enganosas equidade e igualdade. Reconhecemos que não é possível fazer epistemologias, como se diz no Sul, a partir de nossos corpos e territórios com as mesmas categorias e conteúdos do Norte, que as patrizes liberais, aí aqui tem um significado que a autora, ela utiliza a palavra patrices em espanhol, formalmente inexistente tanto na língua portuguesa como na espanhola, e em contraposição a matrices, palavras que carregam intrinsecamente o sentido do materno, do útero e do feminino. Com isso, seu objetivo é sinalizar que o modelo neoliberal está orientado sobre a lógica do poder e da dominação masculina e não feminina, como a palavra matriz poderia etimologicamente indicar. Essa aqui é a nota do rodapé que eu li, tá? Continuando aqui, que foi o significado de patrizes. Patrizes liberais. De muitos conceitos tornam quase impossível a disputa dos conteúdos. Aprendemos que a construção dessas outras categorias são outras epistemologias que não disputam a verdade nem histórica e nem política, nem antropológica, nem feminista. Para nós, são ferramentas de luta, para que o caminho não seja confuso, para que possa ser coerente. Como costumamos dizer, o feminismo comunitário não é uma teoria, é uma ação política que se nomeia e que, como toda luta, não foi feita por uma única pessoa, nem as palavras foram pensadas ou inventadas por alguma pessoa ilustrada. São palavras paridas comunitariamente a partir da raiva e da alegria de nos encontrarmos juntas nesse caminhar. Nossas avós sempre nos ensinaram que a nossa palavra é a única coisa que temos,
que ela é muito importante e que não é verdade que as palavras são levadas pelo vento. É o que dizem para que apenas os papéis tenham valor. Caralho, que profundidade. Como mulheres ayamaras, viemos da oralidade de nossos povos e dessa oralidade resistimos e a partir daí compartilhamos as palavras que percorremos. Não viemos do feminismo, viemos da luta nas ruas contra o patriarcado. As feministas comunitárias estão em muitos territórios de Abya-Yala, as curandeiras ancestrais do feminismo comunitário em Iximuleu, erroneamente chamadas de Guatemala, as feministas comunitárias rondeiras, no que hoje é chamado de Peru, em Puelmapu, território mapuche, as irmãs migrantes ayamaras, quechuás e suas filhas e netas na Argentina, no Chile e na Europa. Não podemos dizer que o feminismo comunitário nasceu em um território específico, e menos ainda que existem fundadoras desse pensamento feminista. Podemos sim dizer que foi parido em comunidade em muitos territórios onde, a partir de nossos corpos como mulheres originárias, ayamaras, quechuás, guaranis e de distintos povos, decidimos enfrentar o patriarcado colonialista, capitalista, extrativista, machista, racista, adultocêntrico ou de obrigação heterossexual. Podemos dizer que não é um pensamento, mas uma luta cotidiana da vida contra o sistema de morte. Assim, esse compartilhamento de palavras vem da experiência feminista comunitária antipatriarcal em Colassuo-Marca, que hoje é chamada de Bolívia. Quando afirmamos que não nascemos do feminismo, não se trata de ignorar as lutas feministas no mundo, mas de reconhecer a memória da qual pertencemos. Não estudamos feminismo, nem aprendemos sobre feminismo na escola ou na universidade. Decidimos nos chamar feministas após o massacre do gás de 2003, na cidade de El Alto, onde enfrentamos os ataques genocidas de Gonzalo Sánchez de Lozada, ex-presidente da Bolívia, hoje impune e livre nos Estados Unidos, professor de economia em universidade de prestígio. Nesse massacre, nós mulheres nos organizamos para marchar, cozinhar, para resistir nas ruas aos militares que disparavam, massacravam, prendiam, encarceravam e criminalizavam aqueles que questionávamos a venda do gás com todos os seus benefícios para empresas transnacionais e nada para o povo. Mas que questionávamos principalmente os massacres. Foi lá que nos encontramos nas ruas com o colonialismo, com o racismo, com o machismo de nossos próprios companheiros e irmãos. Foi lá que conseguimos entender a violência nas ruas e em casa, que o disparo pode vir de um militar, mas também de alguém que diz que te ama. Lutar nas ruas e limpar a casa. Nos perguntamos: quem cuida nas revoluções? Quem cria as insurreições? Nós. Foi nesse período político de repressão que nos vimos confrontadas com tudo o que para nós era o patriarcado nas ruas. E foi diante de todas essas opressões articuladas que decidimos chamar-nos feministas para poder falar, visibilizar e principalmente reposicionar as lutas contra o patriarcado. Não porque tivéssemos um conceito, mas porque sentíamos uma raiva imensa que não vinha apenas do nosso corpo, mas dos nossos territórios ocupados e saqueados, das raivas e dores de nossas avós exploradas, sistematicamente estupradas pela colonização espanhola, pelo patrão, pelo latifundiário, pelo oligarca, com a cumplicidade das mulheres que compartilhavam esses privilégios.
Toda essa raiva e indignação é memória acumulada em nosso corpo há mais de 500 anos e nela também reside a nossa certeza e a nossa força na luta contra o patriarcado. A Guerra do Gás também foi um encontro com a memória do nosso povo Ayamara, das nossas avós, com a sua sabedoria nas ruas, com a comunidade como auto-organização, autodeterminação, para sustentar a resistência contra um Estado genocida que massacra. O massacre do gás, apesar de ter sido um massacre, foi um espaço de organização política e terminou com acordos, como a Assembleia Constituinte e a descolonização através da educação e da nacionalização dos hidrocarbonetos. Em 2006, teve início o processo constituinte e a construção do Estado plurinacional. E já não bastava denunciar, porque havia que propor que tipo de país, de educação e de saúde queríamos. Tivemos que lutar no território das palavras contra o nacionalismo genocida, pela plurinacionalidade, pelo reconhecimento das nações indígenas originárias camponesas da nação Ayamara. Mudar o nome do Estado não foi suficiente, mas falaremos sobre isso mais adiante. Nessa disputa discursiva, havia projetos socialistas, comunistas e indianistas liderados principalmente por homens. O conhecimento jurídico colonial tentando se impor sobre o saber ancestral e, evidentemente, todas as coisas que vivemos no massacre do gás não estavam sendo discutidas. Por isso, para disputar esses processos de reconstituição, decidimos chamar-nos feministas. E isso significava também ter um projeto, a comunidade da qual viemos, a comunidade como memória ancestral e atual, a comunidade como auto-organização e autodeterminação em um Estado que supostamente já não era uma só nação, porque não aceitamos que o Estado, nem mesmo o plurinacional, possa acabar com o patriarcado, mas a comunidade sim. Porque a comunidade existe e sempre existiu, apesar do capitalismo individualista moderno e do desenvolvimento e da grande cidade. Por isso decidimos chamar-nos feministas para lutar contra o patriarcado e comunitárias para não delegar nossos sonhos ao Estado, mas ao território político onde nossas avós nos criaram. Chamar-nos feministas significou questionamentos, porque as mulheres ayamaras ou indígenas não são feministas, porque nos povos originários existe dualidade, complementariedade homem e mulher, porque o feminismo vem da Europa. E vários questionamentos que também eram feitos pelos irmãos Ayamara, que se chamavam socialistas ou comunistas, ou que falavam de revolução e do capitalismo. Como se nós não pudéssemos também retomar as palavras e preenchê-las de conteúdos para um projeto político em comum. Conheço bem esse discurso. Esses questionamentos exigiram-nos construir uma definição de feminismo que, para nós, é a luta das mulheres em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo de história, mulheres que lutam, resistem e constroem propostas contra um patriarcado que as oprime. Das mulheres, em plural, porque não é uma luta individual. Não se faz feminismo em solidão e em qualquer lugar do mundo, porque o feminismo não nasceu na França ou na Europa. Ali deve ter nascido o feminismo europeu, mas os nossos feminismos nasceram em Abya-Yala e em tantos outros territórios. Em qualquer momento da história, porque acreditamos que a luta das nossas ancestrais, como Bartolina Sisa em 1781, era uma luta não apenas contra os espanhóis, mas contra o patriarcado colonialista racista, sustentado pela prática do estupro. A luta das mulheres que resistem e que propõem, porque não é suficiente resistir nem denunciar as formas de opressão, é preciso entendê-las para destruí-las e propor outras formas de vida sem dominação. Essa definição é muito importante porque nos permitiu
ao longo do caminho, fazer uma permanente autocrítica nos permitiu entender que existem feminismos que não lutam contra o patriarcado. Para nós, o feminismo não é uma luta pelos direitos das mulheres nem pela equidade ou gênero. Para nós, o feminismo é para dinamitar o sistema patriarcal. Por isso, afirmamos que as categorias são ferramentas de luta, porque a partir delas conseguimos nos posicionar diante do feminismo liberal institucional, hoje quase estatal. Assim, como questionar os feminismos colonialistas, racistas, reducionistas e de gênero e suas práticas dentro do movimento feminista? Com essa definição, muitos irmãos nos perguntaram se os homens poderiam ser feministas. E do lugar da comunidade, respondemos que sim, que eles poderiam se juntar à luta feminista comunitária, que acontece no território, na comunidade, nas ruas, na casa, na cama. Entretanto, nenhum deles se integrou nesses 20 anos. Acreditamos que não podem fazê-lo não porque nós não permitimos, mas porque não chegam a tomar a decisão política de enfrentar o poder na luta contra o patriarcado, o machismo, o colonialismo, o extrativismo e o racismo. Memória não é história. Memória não é história. Quando falamos de memória, não estamos falando de história, que seria um relato dos fatos escritos a partir de um olhar, muitas vezes privilegiado. Também não estamos falando de memória histórica, porque não sabemos como combinar as duas. Falamos da indignação e da raiva que transbordam o corpo diante de qualquer forma de opressão e da responsabilidade política com as nossas avós, suas lutas, suas resistências, seus cuidados, sua sabedoria, que alimenta o caminhar dos povos hoje e que não aparecem nos livros de história, nem mesmo de história decolonial. Esse tem sido o aprendizado de estar na universidade e ter que ler o Capital para entender a exploração, em vez de ler os corpos de nossas mães, para entender não só a exploração capitalista, mas também colonialista, racista, patriarcal, não como um ato de conhecimento, mas como um chamado à organização permanente. É dessa memória que falamos e é dessa memória que viemos. O patriarcado não é apenas mais um sistema. Se o feminismo é a luta contra o patriarcado, tivemos então que definir o que era o patriarcado, e essa foi a tarefa mais difícil. Começamos pela memória do gás, pela memória em nossos corpos e por identificar o que não era patriarcado. Patriarcado não é só machismo, embora alguns feminismos os utilizem quase como sinônimos. Também não é apenas opressão de gênero, como não acreditamos que a classe seja a contradição principal, tampouco é o capitalismo. Afinal, é tudo isso junto que se abate contra os nossos corpos, como aconteceu ao massacre do gás. E a partir daí afirmamos que o patriarcado é o sistema de todas as opressões, violências e explorações sofridas pela humanidade e pela natureza. E que vem sendo historicamente construído sobre o corpo das mulheres. O patriarcado não é apenas mais um sistema, o patriarcado articula o capitalismo, o colonialismo, o racismo, o extrativismo, o neoliberalismo, o machismo, o gênero, articula todas as formas de opressão e aprendeu a fazê-lo sobre os nossos corpos, para entender essas formas de opressão sobre toda a humanidade e a natureza. O patriarcado se sustenta e se reproduz em nossos corpos. Por isso falamos também de uma pedagogia patriarcal de submissão, de feminicídios, da cultura do estupro, do extrativismo, que começa com a destruição do tecido comunitário e com a violência contra mulheres e meninas, como o tráfico e o contrabando de pessoas, e que permite depois instalar uma empresa transnacional em uma comunidade debilitada, dividida ou confrontada. O extrativismo que saqueia os nossos corpos para saquear os territórios, a pacha, a natureza, as montanhas de onde extraem minerais, ou rios que as hidroelétricas, a destruição das salinas e a contaminação das águas para obter lítio. Por isso, dizemos que o patriarcado tem sido historicamente construído sobre o corpo das mulheres, e deixamos claro que foi construído em um momento histórico, isto é,
que não é ancestral, não é natural, não é indestrutível. O patriarcado é uma construção social, um sistema político, econômico e cultural que oprime a natureza e a humanidade. Obviamente, não toda a humanidade e não da mesma forma, mas dupla e triplamente os povos indígenas originários, as mulheres indígenas, as pessoas não heterossexuais e os territórios de Abya Yala, África e Ásia. O patriarcado é um sistema mundo, mas não é igual nem se manifesta da mesma forma em todos os territórios. Em Abya Yala vivemos um patriarcado colonialista, racista, extrativista, que pode não ser igual ao patriarcado na Europa. E daí as distintas definições, uma mais reduzida ao gênero e outra a do feminismo comunitário, que é mais estrutural. O entroncamento patriarcal. Por todas essas razões, falamos de um entroncamento patriarcal em dois sentidos. Primeiro, são vários os sistemas de dominação colonialista, escravagista, racista, extrativista, capitalista que se unem, se entroncam, se entrelaçam e são o patriarcado e se necessitam mutuamente para se reproduzir e se sustentar. O capitalismo se sustenta no extrativismo, ambos se sustentam no colonialismo e, por sua vez, no racismo para a exploração, e duplamente no racismo e na exploração das mulheres indígenas. Esses sistemas já não são divisíveis, todos se fundiram, se entroncaram, entrelaçaram, formando o patriarcado. Segundo, quando falamos de entroncamento patriarcal, falamos do entroncamento de dois patriarcados, o patriarcal colonial, que penetra em Abya Yala durante a colonização, que encontra e pactua com o patriarcado originário, que operava nesses territórios com a sociedade inca, que já havia estabelecido hierarquias. Um deus, o Sol, o governante filho do Sol, o Inca, uma casta dominante, o tributo à dominação de outros povos, a imposição de uma língua, a dominação e a subalternização do corpo das mulheres, mas não de todas as mulheres. Que aula, hein? Que aula! Escuta, ouvir. Escuta. Esse entroncamento patriarcal possibilitou a colonização, em que a cultura do estupro foi determinante. Esse entroncamento patriarcal configura o patriarcado em que vivemos em Abya Yala, um entroncamento de patriarcados mencionado pelas feministas comunitárias de Ishimuleu. Eu acho que eu falei certo, talvez não sei. Como Lorena Cabinal. Essa categoria é importante porque nos permite compreender melhor o sistema de opressões em que vivemos para poder destruí-lo, mas também nos permite entender que o patriarcado colonial foi imposto desde 1492 e o patriarcado originário começou a ser gestado com a sociedade inca, que, de acordo com os historiadores, existiu durante 3 séculos. No território em que habitamos, existe um patriarcado de menos de 1000 anos e não um patriarcado de 5000 anos, como mencionam muitas feministas da Europa, como Cláudia von Herlhoff, em seu livro Madre Tierra ou Muerte. Reflexões para uma teoria crítica do patriarcado. É importante calcular o tempo, porque em Abya Yala temos uma memória mais próxima de uma vida sem patriarcado e por isso tem tanta força a comunidade e o comunitário para as lutas. O gênero, reducionismo, despolitização e instrumentalização. Antes de 2003, através da Voz dos Estados e da cooperação internacional, já tínhamos ouvido falar sobre a equidade de gênero como a salvação das mulheres. Depois, as feministas nos apresentaram o gênero como categoria de denúncia das desigualdades. Depois, as feministas nos apresentaram o gênero como categoria de denúncia das desigualdades. Mas logo as políticas neoliberais o instrumentalizaram para implementá-lo
como equidade de gênero e hoje como igualdade de gênero, e inclusive como paridade em relação à participação política das mulheres. Tudo isso sem mencionar, e muito menos desconstruir o sistema patriarcal. Entretanto, de que equidade ou igualdade estão falando? Entre quais mulheres e com quais homens? As mulheres que fazem parte das oligarquias agroindustriais, as esposas dos patrões estupradores, ou dos proprietários de terra exploradores que fazem parte desses grupos de poder e igualdade entre as mulheres fascistas e os homens indígenas empobrecidos, explorados, equidade entre as mulheres indígenas e os homens que operam a bolsa de valores? A escrita dela é incrível, a escrita dela vai na ferida, né? Que mulher foda. Esse discurso não é casual, é convenientemente funcional ao patriarcado porque apaga a estrutura de opressões e dominações capitalistas, colonialistas, racistas, extrativistas, apaga ademais o território como se as pessoas existissem no ar, apaga nossos corpos e nos transforma em gêneros, algo tão abstrato. Uau! Os estados que administram o patriarcado nos oferecem equidade, igualdade, participação, representação dentro do mesmo sistema de morte. E, além disso, essa equidade, igualdade e representação são um símbolo de desenvolvimento, progresso e civilização. Bom, são instituições do sistema. Agora, a instrumentalização desses discursos torna-se mais grave quando vem das esquerdas, que nunca teriam aceitado ou lutado por uma equidade de classes. Tá, porra. Mas que nos oferecem a equidade ou a igualdade de gênero, ou pior ainda, quando vem dos feminismos que se assumem como a luta pela igualdade das mulheres. Contra o quê? Contra quem e para quê? E o discurso de gênero está tão posicionado com que a violência patriarcal e estrutural é reduzida e simplificada, como violência de gênero atendida pelos estados. Para o feminismo comunitário, o gênero é uma prisão construída sobre os corpos, prisões com valores diferentes. E é por isso que pensar em 3 ou 4 gêneros não acaba com o gênero, nem com a obrigação heterossexual patriarcal. Não é uma diversidade. Nós não somos gênero, somos ayamaras, somos mulheres e não somos civilizadas, porque a civilização deles é um sistema de morte. Minha gente, não vou mentir pra vocês, não. Esse texto é o que eu mais gosto desse livro todinho. Ai, que mulher maravilhosa. É isso, tá? Não é pra agradar não, é pra doer mesmo, é pra refletir, é pra pensar. E aí cada um que faça a sua reflexão, né? É isso. Até a próxima leitura, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!